Oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Juliana da Harvard Agribusiness School e estou aqui no 5º dia de AgriShow dentro do espaço da CredCitrus, do stand da CredCitrus, para apresentar para vocês o podcast Pés no Chão e Raízes no Agro, com o apoio da Palavra em Movimento e recebendo convidados de altíssimo nível. Hoje eu estou aqui no stand com o Carlos Eduardo Costa. O Carlos Eduardo, ele é educador financeiro e autor da coleção Meu Dinheirinho e também do livro Sim, Dinheiro é Assunto para Criança. Muito prazer, Carlos Eduardo, muito bom ter você aqui hoje. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite para falar de um tema tão importante e tão relevante. Hoje o tema que a gente vai abordar aqui, no nosso podcast é um tema que eu tô super interessada, que é o tema educação financeira para crianças. Por que a gente deve trabalhar esse tema, Hoje, as crianças, Juliana, participam cada vez mais ativamente da vida financeira da família. Eu sou pai de 2 filhos, da Maria Eduarda, de 15 anos, do João Pedro, de 7 anos. E o João Pedro, há algum tempo, ele pede para fazer um lanche, ele pede para ir ao cinema, ele pede para comprar um álbum de figurinhas, ele pede. Os nossos filhos hoje, eles participam nesse movimento na nossa casa. Então, ter um filho que tem uma relação mais saudável com o dinheiro vai trazer um impacto positivo já no presente da família, no dia a dia dessa família. Mas, Juliana, isso vai ter um alcance muito maior, Porque qual que é o maior sonho, qual que é o maior desejo de todo pai e de toda mãe? Pode mudar em palavras, mas na essência o que nós pais e mães queremos para os nossos filhos é que no futuro eles encontrem um caminho e sejam felizes nesse caminho. Na essência é o que a gente espera para os nossos filhos, que a gente deseja. E eu posso garantir para qualquer pai, para qualquer mãe que estiver nos assistindo agora, que se eles forem pessoas bem educadas financeiramente, vai ser muito mais fácil para eles trilhar essa caminhada, independente do caminho que eles vão escolher. Ou seja, trabalhar a educação financeira do filho tem um impacto no presente, mas vai ter um impacto ainda maior no futuro dessas crianças. Que bacana, que legal, Carlos Eduardo. Eu tô, ouvindo com os ouvidos atentos aqui. Muito legal essa informação, esse tema que a gente está trabalhando aqui hoje. E aí eu quero perguntar para você, quando começar a trabalhar, a falar sobre educação financeira com as crianças, como introduzir, gente? Eu acho que o principal é a gente, como adulto, eu ainda não sou mãe, mas quando eu tiver meus filhos, com qual idade, como eu faço para começar a introduzir esse tema, Juliana, tão logo essas crianças começam a interagir com o mundo do dinheiro. E isso tem acontecido, como quase tudo na vida, cada vez mais precocemente. Quando eu comecei a trabalhar com educação financeira para crianças e jovens, há quase 20 anos atrás, a literatura falava muito que a idade era 6, 7 anos. Só que hoje a gente já sabe que as crianças elas interagem no mundo do dinheiro mais precocemente antes disso. Então já é o momento para eu começar a trabalhar isso. E como é que eu trabalho? Principalmente, Juliana, aproveitando situações do cotidiano, do dia a dia familiar. Inserindo e, obviamente, isso, respeitando a maturidade dessa criança. Eu vou respeitar a maturidade e vou aproveitar situações do dia a dia para trabalhar com os meus filhos os 4 pilares de uma boa educação financeira. Quais são os 4 pilares? Então, ensiná-los a ganhar, ensiná-los a gastar, ensiná-los a poupar e ensiná-los a doar. Legal, muito bom. Vamos exemplificar, então, cada um desses 4 pilares para a gente entender a aplicabilidade, da Então, vamos começar pelo financeira. primeiro, ensinar a ganhar. Ensinar a ganhar tem até uma dificuldade, por quê? Porque a gente tem que mostrar que a gente não ganha dinheiro, Imagina que você não ganha dinheiro, você faz uma atividade profissional e é recompensado por isso. Então, o nome já dificulta, Então, a gente ganha o nosso dinheiro através da nossa profissão. Então, a gente tem que começar a trabalhar com os nossos filhos. O que é o trabalho? Porque trabalho é algo abstrato, como é que você vai explicar? E você começa mostrando para o seu filho, para sua filha, qual que é a sua profissão, para quem que isso é importante. Um dos dias mais marcantes da minha vida, eu era professor, sou professor ainda, mas na época eu era professor de graduação, e toda noite eu saía para dar aula, toda tarde eu saía, e a minha filha perguntava, eu explicava um pouquinho, mas eu vi que ela não entendia, o que eu estava indo fazer, até no dia, Juliana, que eu levei ela na faculdade.
E aí na faculdade ela conheceu a sala dos professores, viu alguns colegas que eu falava em casa, ela foi na cantina, comeu um pão de queijo, sou mineiro, então legal. é quase que uma tradição É todo obrigatório. dia, obrigatório, a gente comer o pão de queijo, senão a gente começa a deixar de ser mineiro, tem que estar recuperando, né, a mineiridade, etc, através do pão de queijo. E ela foi na sala de aula. Nem preciso dizer que aquele dia nem teve aula, né? Mas, Juliana, a partir daquele momento, a minha filha começou a entender o que eu fazia. Eu expliquei para ela que eu ajudava outras pessoas a desenvolver habilidades para poder ter uma profissão, para poder depois ter uma família, etc. E aí, todo dia, quando eu saía da minha casa, ela via o sentido, para onde que eu estava indo, para quem que eu era importante. Com o João Pedro, Olha meu filho só, que interessante. mais novo, também fiz isso recentemente, né? Ele foi conhecer, hoje eu dou aula só em MBAs, então ele foi conhecer uma escola que eu atuava, que ele sempre me deixava na porta, e um dia ele foi conhecer meus alunos. E eu fico tão triste, né, pelas obras que eu escrevi. Eu sou muito convidado para dar palestras de escolas, né, e muita gente pergunta com as crianças, para começar a introduzir o assunto, o que seu pai faz, o que sua mãe faz, e a criança não tem nem ideia, não sabe o que o pai e a mãe. Até tem um caso curioso, uma vez uma criança, meu pai viaja muito, ele está sempre em outros lugares, então ele é piloto de avião. Um colega falou, não, ele é piloto de avião. E aí depois a gente descobriu que ele era consultor e viajava para atender as empresas, nada de ser piloto de avião, né? Então a gente começa trabalhando essa questão de o que é o trabalho e como é que ele vai impactar. Participá-los, né, nessa Exatamente. rotina, Exatamente. no dia a dia do adulto, para ele entender por que ele é recompensado, de onde vem o dinheiro. E a gente muitas vezes acaba trazendo um sentido negativo do trabalho, né? A gente fala, nossa, papai queria ficar brincando com você, mas tem que trabalhar. Mamãe queria estar te acompanhando, mas tem uma reunião. Então a criança naturalmente já não gosta do trabalho, Sim. porque o trabalho é algo que a afasta do seu pai e sua mãe, que ela ama, etc. E se a gente não explicar por que está fazendo isso, qual a importância, quem que depende do nosso trabalho, para quem que a gente é importante, significativo, fica difícil da criança entender tudo isso. Olha só, tem até um viés psicológico, Claro. mesmo, né? Uma relação psicológica com a questão do trabalho, a criança entender, né, o trabalho desde criança e não criar, né, uma coisa que repele, Que ela já cria começa essa desde associação nova negativa, em né? achar que trabalho não é coisa boa. A gente sabe da importância do trabalho, não só para a questão financeira, mas também de realização, né? certeza. É através do trabalho que a gente encontra o nosso espaço no mundo e Sim. mostra a nossa importância, dá a nossa contribuição para que as coisas sejam melhores. Muito bom, sentido de valorização. Com certeza, né? com certeza. Carlos Eduardo, eu amei os temas que a gente conversou aqui hoje e eu quero que você faça um convite para quem está nos assistindo. Como que a gente faz para encontrar suas obras, os livros, o box dos livros escritos para as crianças? Então, quem gosta do tema, eu tenho uma rede social no Instagram, que é o @meu.dinheiro, onde eu trago toda semana um tema específico nessa questão de educação financeira para jovens, para crianças. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer das minhas obras, vai ser um prazer compartilhar isso nesse espaço. Que legal, muito obrigada. Um prazer enorme estar com você aqui hoje. O prazer foi meu. Muito obrigada. Pessoal, convidados de altíssimo nível aqui no nosso podcast. Hoje a gente recebeu o Carlos Eduardo com muito prazer, um tema muito relevante hoje em dia, principalmente quando falado, é um tema importante para as crianças também, né? A gente está aqui, a gente não olha tanto para isso, é super importante desde pequeno criar essa cultura. Eu quero agradecer a vocês pela audiência de vocês, continuem aqui, temos outros convidados ainda hoje e não percam os próximos episódios. Até mais!